Hoje dois temas me chamam a atenção na liturgia. Primeira leitura, nós vimos aí São Paulo falar da nossa própria realidade de igreja, né? Fala da chamada gratis date, aquelas graças que Deus dá, como os carismas, né? Os carismas são dons especiais que Deus concede às almas em vista do bem da igreja, para a edificação da igreja. E São Paulo enumera aí vários carismas: o dom da profecia, o dom dos milagres, o dom de cura, o dom de discernimento dos espíritos. Ele enumera essa lista, o dom das línguas. Essa lista não é exaustiva, mas expressa que o Espírito Santo, na medida em que há necessidades da igreja, suscita diversos carismas. Então a igreja, ela é carismática. Os fiéis têm carismas que devem ser colocados a serviço da edificação da própria igreja. Então, de acordo com as necessidades, Deus vai suscitando, o Espírito Santo vai dando e vai suscitando esse desejo de servir a igreja através dos carismas que Ele vai colocando. Então a igreja sempre teve carismas. No início, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê isso de modo muito nítido, e são falados lá vários carismas, mas isso nunca cessou na igreja, a existência dos carismas. Quando falamos em carismas hoje, nós imaginamos coisas assim, estrondosas, extraordinárias, meio que tem que ver, tem que sentir, mas o carisma, por exemplo, de um Santo Padre Pio, carismático, uma luz dos pobres que celebramos essa semana, o carisma do João Paulo II, o carisma do São João Bosco, do São João Maria Vianney, né? Então, e assim tantos na igreja receberam de Deus esses carismas, e sempre foi assim, exatamente porque há necessidade na igreja de que esses carismas existam para o bem dos fiéis. Então há uma necessidade aqui na igreja, Deus suscita pessoas e dá carismas a essas pessoas. Os fundadores das congregações, ordens religiosas, todos foram carismáticos, receberam carismas exatamente para se colocarem a serviço da igreja. Há uma diversidade de carismas, há uma diversidade até de métodos por causa desses carismas, mas um é só o Espírito, que é o Espírito Santo, que guia a todos. Na igreja há unidade, mas não há uniformidade. Às vezes a gente cai nesse erro de querer uma igreja uniforme. Não é assim, porque há uma diversidade de carismas da igreja, como São Paulo acabou de dizer. Há unidade, e a unidade é unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo. É aí que se caracteriza a unidade da igreja. Agora há uma diversidade de dons, há uma diversidade de carismas. Porém a igreja, ela é hierárquica. O Espírito Santo guia a igreja através da hierarquia. Não importa cada hierarca em particular, com suas falhas, suas dificuldades, suas fragilidades, suas limitações, mas no âmago do próprio governo da igreja está lá o Espírito Santo guiando e conduzindo para que tudo concorra para o bem das almas. Então a hierarquia tem evidentemente com comunhão, tem esse dom, esse carisma também de fazer um discernimento. Então, se por um lado o Espírito Santo ele dá muitos carismas e suscita na igreja o serviço em vários ministérios, em várias necessidades da igreja, por outro é a hierarquia quem faz o discernimento, porque a igreja ela é hierárquica, ela não é democrática, né? Todo o poder emana dos fiéis e em nome dos fiéis se exerce. Não é assim na igreja. A igreja ela é hierárquica. Portanto, nessa diversidade e guiada pelo Espírito Santo, tanto de um lado quanto do outro, é que a coisa se conduz. Exatamente isso que quer dizer São Paulo aqui, falando dos diversos carismas. Então esse é um ponto importante, sobretudo nesses tempos de grande confusão,
em que nós ficamos às vezes meio perdidos diante de grande confusão no mundo e na igreja. O segundo ponto diz respeito à nossa própria vida espiritual, que é contada na parábola do fariseu e do publicano. Para receber a graça de Deus, nossos corações necessitam estarem vazios de nós mesmos. O homem precisa esvaziar-se de si mesmo para que Deus possa agir. É preciso nós nos esvaziarmos de nossa própria glória e não queremos a nossa própria glória, e sim a glória de Deus. Por isso nós muitas vezes precisamos nos humilhar. E quando não queremos nos humilhar, Deus, por amor a nós, Ele permite as humilhações em nós, seja diante de nós mesmos, seja diante de Deus e seja diante das pessoas, exatamente para quebrar em nós o muro da vaidade, para que assim nós possamos, com a sua graça, esvaziados de nós mesmos, podemos estar abertos para que Ele possa agir. Deus, com todo o seu poder, Ele se torna impotente diante do nosso orgulho, diante do muro que nós colocamos em torno de nós mesmos, por causa da nossa vaidade. Por isso, muitas vezes Deus provoca em nós uma crise, quebra esse muro, para que nós possamos nos abrir para que Ele venha a nós. Porque Deus não vai agir em nós se nós não nos esvaziamos de nós mesmos, se nós não nos abrimos totalmente a essa graça. Porque Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos. E Jesus então conta para nós esta parábola que nós acabamos de ouvir no Evangelho, a do fariseu e do publicano, exatamente para nos mostrar esta necessidade que nós temos de nos abrirmos à graça, quebrarmos em nós o nosso orgulho para que Ele possa agir em nós. E Ele nos ensina aí com um exemplo muito simples de como é que nós devemos rezar, como é a nossa oração. Como é a nossa oração? É a nossa disposição e disponibilidade para a ação da graça em nós. Como deve ser a nossa atitude ao rezar? Como devemos invocar a misericórdia de Deus? Daí vem a parábola daqueles dois homens. Ambos sobem ao templo para fazer uma oração. Se perguntar assim, você rezou? Sim, eu rezei. Tanto o fariseu quanto o publicano rezaram. Rezaram a seu jeito, mas rezaram de modos distintos, e os resultados foram distintos. Um voltou justificado para casa, santificado, o outro não. Então procuremos ver nessa reflexão como foi que os dois rezaram, e vamos nos perguntar como é que nós estamos rezando, qual é a qualidade da nossa oração. Vejamos primeiro a oração do fariseu. Ele rezava de pé, rezava com muitas palavras, dirigia-se a Deus, mas exibia diante de Deus as suas excelências. Eu sou um homem bom, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, não sou como os outros homens, os ladrões, os adúlteros, eu sou bom. Essa oração do fariseu foi uma oração de autocontemplação. Eu sou um homem bom, faço mais do que o Senhor me pede. O Senhor me pede para jejuar menos, 1 vez ou 2 por ano, eu jejuo todas as semanas 2 vezes. O Senhor me pede o dízimo de uma parte dos meus bens, eu dou um dízimo de tudo. Eu sou melhor do que o Senhor espera de um homem. Esta é a colocação que o fariseu faz diante de Deus. E ele se coloca assim superior aos demais homens, que eu não sou como os outros. Me comparando com os outros, Senhor, eu sou melhor, tenho mais virtudes, não faço tantas coisas erradas como as outras pessoas. Ele diz que reza a Deus, e fala com Deus, isso é verdade, mas na realidade ele está rezando a si mesmo. Esse fariseu
coloca diante dele não Deus, mas coloca diante dele o próprio espelho. Ele não incensa a Deus, ele incensa a si mesmo. Ele não se coloca diante de Deus como o menor, mas se coloca diante de Deus em pé de igualdade com Deus. É um soberbo, um orgulhoso, como se fosse dono do templo, chega lá e fica em pé, não se prostra, não se abaixa, porque aqui é a minha casa, como se ele fosse o próprio dono da casa, o próprio Deus. E o que é pior, ele se compara com o próximo e se descuida do próximo, dizendo que o próximo é ruim, é mau, ele é o bom. E inclusive aponta aquele que estava lá atrás, que era o publicano, e nem sequer abaixava, levantava a sua cabeça, dizendo: tende piedade de mim, Senhor, eu não sou como aquele publicano. Não é suficiente perguntar o quanto nós rezamos, mas é preciso perguntar como nós rezamos. Às vezes nós colocamos a temperatura, a medida da nossa vida espiritual na quantidade de orações. Eu rezo de manhã a liturgia, rezo o rosário. Você reza o texto? Não, eu rezo o rosário, lógico. Bom, mas como eu rezo? Faço leituras, minha vida é de oração o dia inteiro. Ótimo, mas como? Você reza com a alma ou reza só com a boca? Você reza com humildade ou reza achando que está na força da oração a ação de Deus em você? Quer dizer, você é a fonte da graça ou é Deus que vai agir em você? O que é a oração? Você reza como? Sem vaidade, porque eu sou melhor do que os outros. Você reza sem hipocrisia, com a imagem que você construiu sobre você mesmo. Nós, em geral, temos 3 imagens que nós construímos. Primeiro, aquela imagem que nós fazemos diante de nós mesmos. Eu sou assim, então eu penso que sou assim. Eu crio uma imagem falsa para mim mesmo, mas crio uma segunda imagem, e a imagem que eu quero que os outros vejam em mim. Quero que os outros vejam que eu sou dessa forma. E é muitas vezes a imagem falsa, na maioria das vezes é. E há uma terceira imagem minha, que é a minha verdadeira, quem eu sou na realidade diante de Deus. Muitas vezes a minha oração é hipócrita. Por quê? Porque eu não tenho a reta intenção quando eu rezo. Não reconheço quem eu sou na minha miséria, na minha pequenez. Santa Teresinha, falando da infância espiritual, fazia uma comparação muito interessante. Ela olhava os grandes santos e diziam: esses santos são como montanhas que atingem o céu, e eu sou um grãozinho de areia. Então, comparando-me com os grandes santos, eu sou um grãozinho de areia. Daí ela disse: eu tenho que ser como criança, porque senão eu não vou ser santo, eu quero ser santo. De modo que a base para a nossa vida espiritual e para a santidade é a humildade, é reconhecer-se esse grãozinho de areia que nós somos, pequeninos, sem a graça de Deus não podemos nada. E Teresinha dizia que sendo esse grãozinho de areia, sendo como criança, eu sei que meu pai vai me levar no colo. E ela fazia uma comparação muito bonita. Na época dela tinha começado a inventar os elevadores. Ela dizia: na casa dos ricos tem esses ascensores, elevadores, e eu sou pobrezinha, pequenininha, olho a escada, acho muito alta, vou cair. Então eu prefiro ir no elevador nos braços de Jesus como criança. E eu sei que a criança, o pai pega no colo para levar para o alto. Assim é.
Então a humildade, ela é a base, é ser criança, como criança, e nós vamos ser conduzidos por Deus. Mas se nós somos altaneiros, arrogantes, vaidosos espirituais, aí Deus não vai agir. Não vai agir porque nós nos fechamos à graça. Foi exatamente isso que aquele fariseu fez. Ele rezou bastante, teve muitas palavras, mas ele se fechou à graça por sua vaidade. Então nós temos que ter muito cuidado da nossa vaidade espiritual, a nossa vaidade como católicos. Vivemos hoje muito aturdidos, muito confusos diante de tantas coisas. O mundo hoje vive um mundo de barulho. As pessoas não param, toda parte, não se consegue fazer silêncio. Na liturgia, por exemplo, não se faz silêncio nas igrejas. Graças a Deus, tem na missa tradicional tem bastante silêncio, mas a gente vê por aí, parece que quando começa em nome do Pai, engata uma primeira e pula, e grita, e dança, e um som estridente, e bateria, e guitarra, e tem que fazer barulho, e Deus é surdo, vamos gritar para ver se ele escuta, para agradar o homem, não agrada o homem, não é para agradar a Deus. Às vezes o culto e a liturgia, mesmo a liturgia nova, não prevê esse barulho, mas os homens parecem que têm que encher de barulho e fazem uma confusão, tem que gritar. As pessoas não conseguem fazer silêncio, parece uma necessidade, parece que o barulho de fora traz para dentro da igreja, o barulho de dentro leva para fora, vira uma confusão total. Nós precisamos do silêncio, muito silêncio. É no silêncio que Deus fala. É preciso que os homens voltem a valorizar o tempo de silêncio e de reflexão. É no silêncio da noite que Deus age nas plantinhas para fecundar, para crescer. É no silêncio da nossa vida que nós paramos para pensar e refletir o que é que estamos fazendo. Mas se nós não temos silêncio, e a oração exige silêncio, e não digo apenas no silêncio exterior, porque às vezes fazemos um silêncio exterior muito grande, muito todo, não estou ouvindo nada, mas dentro são aqueles animaizinhos, aqueles grilos gritando, mas o silêncio aqui dentro. É essa a maneira de orar. Para isso, mas isso exige humildade. Eu tenho que parar. Eu preciso recuperar o valor do silêncio para que possamos entrar na intimidade com Deus. Sem isso é impossível. Impossível. O livro da Imitação de Cristo nos diz, quando tu falas eu calo, e quando tu calas eu falo. E aí? Como é que vamos ouvir a voz de Deus no barulho? Era a oração do fariseu. Muito barulho, muito barulho. Aí Deus não vai falar. E pelo contrário, fica tudo na superficialidade. O publicano se apresenta de modo contrário, no templo, também vai ao templo, e vai com o espírito de humildade e vai arrependido. Sua oração é breve, mas é profunda. Falou pouco, simples. Senhor, misericórdia. É pouco, mas ele falou daquilo que estava dentro do seu coração. E Jesus nos diz: o homem fala da abundância do seu coração. A boca fala da abundância do seu coração. E ele falou da abundância do seu coração. Estava arrependido, estava sentindo dor. E esse sentimento de dor e arrependimento deve nos acompanhar na nossa vida. Sim, o Padre Faber, grande autor espiritual inglês, ele dizia: depois de ter consultado tudo, estudado tudo de vida espiritual, todos os autores, eu cheguei a uma conclusão: para o homem perseverar,
tem que estar sempre com o espírito compungido, ou seja, tem que ter sempre aquela compulsão do coração. O João Columba Martione, Jesus Cristo, ideal do monge, diz a mesma coisa. Quer dizer, é lógico que nós não vamos, evidentemente, duvidar da misericórdia de Deus, mas sempre renovar em nós esse espírito compungido. Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, eu preciso da vossa graça. Sem isso eu sou um grão de areia, Senhor. Esse espírito compungido, evidentemente unido à confiança na misericórdia, deve nos acompanhar toda a vida. Toda a vida. Então, o espírito de penitência, espírito de sacrifício, deve nos acompanhar toda a vida. Toda a vida. Uma grande dificuldade que nós temos hoje na vida espiritual é a falta de espírito de sacrifício. As gerações novas, que têm de 50 anos para cá, têm muita dificuldade nisso, porque nas famílias não se ensina mais a terem sacrifício. Os pais dão tudo. Primeiro, os pais nem ficam mais em casa, né? O pai vai para um lado, a mãe para o outro, devido à própria estrutura moderna, e não tem mais, os filhos não têm mais aquele tempo com os pais não dão mais tempo para os filhos, não acompanham mais os filhos começam a crescer, é curso daqui, curso dali, a criança passa o dia inteiro fora de casa, chega à noite e vão comer todo mundo, depois chegou a madrasta lá, a televisão, e todo mundo ali, né, e acabou, hoje é o celular, e cada um na sua ilha, e não existe mais a convivência familiar, né? E os pais não ensinam mais os filhos a fazerem sacrifícios, a passarem por cima de si mesmos. Uma vez eu me lembro que a mãe colocou na mesa lá uma coisa para comer, eu nem me lembro o que era. Eu não gosto disso, mãe. Vai lá, come, porque a gente nem sempre come do que gosta. Era assim que a mãe dizia, né? Era assim. E atendia. Quer dormir mais um pouquinho, levanta, tem que se levantar. A água está fria, aí toma banho assim mesmo. Deve ser a noite, quando a banho de água fria, a criança não. Ele nem toma, né? Vai se esconder. Então, toma um banho psicológico, né? Passa a sua mão assim. Um banho psicológico. Portanto, é importante, né, nós aprendermos a ver esse sacrifício. E aí, infelizmente, hoje não se tem mais esse espírito de sacrifício. Aí fica difícil, depois, no dia a dia, eu lutar contra as minhas dificuldades espirituais. A parábola do fariseu e do publicano nos mostra que como é que nós devemos ser justos. E se nós nos olhamos diante de Deus, olhamos a nossa pequenez diante de Deus, é claro que nós vamos ter caridade com o próximo, claro que vamos olhar o próximo com amor e com compaixão. O publicano, ele nos ensina que quando nós nos apresentamos diante de Deus com humildade, com as mãos vazias, com o coração desnudo, reconhecendo que nós somos pecadores, é aí que nós somos dignos da misericórdia de Deus. O fariseu volta para casa sem ser justificado. O publicano vai justificado, vai santificado. O fariseu é a imagem daquele que já se corrompeu na sua vida espiritual. Aquele que se coloca diante dos outros como melhor, aquele que se julga, já está de pé e não vai mais cair, aquele que se basta a si mesmo, a sua devoção é para se enaltecer, e ele pensa que já tem tudo, e só obedece à sua vontade, ao seu modo de pensar. Não é capaz de ouvir críticas, não é capaz de se humilhar. E Deus, quando permite as humilhações, permite sempre para o nosso crescimento, mesmo que elas sejam injustas. Ele sempre permite para o nosso crescimento, porque Deus tem o controle de tudo.
O fariseu representa aquele que tem defeitos e pecados, mas ele procura dissimular com uma capa de falsa humildade, uma capa de grandeza, e se considera sempre melhor que os outros. O fariseu procura sempre se enaltecer nos seus feitos, nas suas qualidades, para esconder os seus defeitos. O fariseu é aquele que gosta muito de falar de si e, quando é confrontado, sempre procura se desculpar, sempre procura se mostrar que está certo e que fez aquele erro porque havia um motivo. O fariseu, ele nunca reconhece que errou, ou quando reconhece, sempre coloca um motivo para ter errado, portanto, não reconhece o erro. O fariseu é muito fácil de julgar os outros, busca seus defeitos sempre para condenar, não tem misericórdia. O fariseu não admite ser contrariado em suas ideias, e quando confrontado ou não fazem aquilo que ele quer, ele se diz sempre incompreendido. Eis o fariseu. E perguntemos se nós não temos um pouquinho de farisaísmo dentro de nós mesmos, nas nossas atitudes. O publicano não, tem um coração humilde, reconhece suas faltas, seus defeitos e se abre então para a graça de Deus. Deus, dizem os santos, só tem uma fraqueza: diante do humilde, Deus abre o seu coração para exercer a misericórdia. Portanto, peçamos a Deus nosso Senhor esta graça da humildade e reconheçamos que nós precisamos vivê-la no dia a dia. O termômetro para sabermos se somos humildes ou não é como nós vivemos as humilhações sofridas. Se procuramos logo lenitivos humanos ou nos queixarmos com os outros, é sinal que nós não somos humildes, é sinal que precisamos muito ainda crescer. Se diante das humilhações procuramos nos vitimizar e dizermos: pobres de mim, olha o que fizeram comigo, o que estão fazendo comigo, é sinal que nós precisamos muito ser humildes e não estamos sendo. O humilde, ele se resguarda, ele sofre e coloca naquele sofrimento um meio de crescer, um meio de se purificar, de se tornar igual a Jesus Cristo. Essa é a perfeita alegria do humilde. E quando ele sofre, quando ele apanha, quando ele é expulso, como por exemplo São Francisco falando do Frei Leão: qual é a verdadeira alegria, Frei Leão? E depois de uma série de perguntas, ele chega: quando nós chegamos lá no convento e não nos reconhecem e nos expulsam e diz: vão embora, vocês são ladrões, e nos colocam na chuva fria e tivemos cheios de lama, voltarmos pelo caminho sem destino. Aí está a perfeita alegria, porque somos tratados como nosso Senhor. Esta é a perfeita alegria do cristão. Esta é a humildade, e ver que nós precisamos muito ainda viver essa humildade. Peçamos, pois, a nosso Senhor que nos dê a oração do publicano, para que, se humildes, Ele possa nos levar no colo, né, como crianças, e assim possamos, no colo de Deus, estarmos bem e caminharmos até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.